Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 2 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer a prefeita do município de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, número 2 da FIFA é elo de propina de jornal. O Estado de São Paulo. Polícia Federal indica Ricardo Teixeira e dirigente do Barcelona. No portal da Tribuna, cemitério do Paquetá em Santos dá sinal de deterioração. No Boc News, governo libera 24,6 milhões de reais para custeio do SAMU. Santa Portal. Montadoras começam junho com mais de 12 mil trabalhadores em férias coletivas. G1 Santos e região. DER bloqueia Ponte Pêncio após cabos se deslocarem. E no portal da UOL, CBF aumentou comissão de patrocínios na gestão Marim, mas esconde valores. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. Os municípios brasileiros estão enfrentando graves dificuldades nesse ano por conta do ajuste fiscal. E vale dizer, contingenciamento de recursos, contenção de despesas, inflação alta, enfim, um cenário muito difícil, muito preocupante, especialmente para os municípios brasileiros que se veem obrigados a reduzir investimentos, inclusive na área social, por conta do corte profundo no orçamento federal, da ordem de 70 bilhões de reais. Corte esse que atingiu setores essenciais, como, por exemplo, habitação, o projeto Minha Casa Minha Vida, área de educação, área de saúde e as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E foi exatamente o setor mais atingido, o programa mais atingido pelo corte de quase 70 bilhões do governo federal no orçamento para este ano. Diante dessa realidade, os municípios vivem e recebem todo o reflexo, o impacto dessa crise, agravada ainda pelo desemprego, que vem aumentando no Brasil e que atinge hoje a 8 milhões de trabalhadores, o maior índice dos últimos 2 anos. Para que os senhores tenham uma ideia, só em Santos, segundo recentíssima pesquisa do NESE, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília, o desemprego já atinge 12,2% da população economicamente ativa de Santos, o que equivale a dizer a cerca de 26 mil desempregados na cidade. No programa de hoje, nós vamos saber como a prefeita de Guarujá, a professora Maria Antonieta de Brito, nossa convidada de hoje, está lidando com a crise econômica e de que maneira é administrar um município, uma situação como a que o país enfrenta nos dias de hoje. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 16 e 22 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 20 minutos. Já no Guarujá, 30 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para entrevistar a prefeita de Guarujá, a professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB. Voltamos já. A
Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A UBMEP 2015 já começou. As provas da primeira fase serão dia 2 de junho em todas as escolas inscritas. Prepare-se, a matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 2 de junho. E hoje recebendo com muito prazer a prefeita do município de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, que é consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar esse programa, prefeito, falando evidentemente da crise econômica, desse contingenciamento de recursos e a situação dos municípios, que é uma situação difícil, especialmente para neste ano de 2015. E a senhora, no primeiro quadrimestre do ano, já registrou uma queda na arrecadação de 17%. Eu pergunto à senhora, como está sendo lidar com a crise econômica e que medidas, que providências a senhora vem adotando na prefeitura no sentido de enfrentar ou de amenizar os efeitos dessa crise, prefeita? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo, a crise e toda a equipe aqui dentro, vocês telespectadores de em casa. Nós viramos o ano já com sinais muito claros de que nós teríamos momentos bem difíceis de novembro, outubro para frente, né? Final de outubro, novembro, a gente veio sentindo já algumas quedas em termos de repasses tanto do governo federal quanto do governo do estado. Do governo do estado no ICMS, do governo federal no FPM e outros tributos. Atraso no repasse do SUS, né? Então já demonstrando a questão que não seria muito tranquila. Ao iniciar 2015, nós tivemos queda significativa em janeiro, queda significativa de arrecadação em fevereiro, chegamos em fevereiro a 24% de queda. E estamos mantendo na faixa de 18%, fechamos o mês passado em torno de 18%, o mês de abril, né, que nós ainda não fechamos maio. Então, para nós, isto é impactante. Nós esperávamos uma arrecadação de quase 500 milhões para esse primeiro semestre e nós estamos arrecadando quase 100 milhões a menos. Isso significa que em março, já percebendo estes sinais, nós fizemos já ajustes, decretei um contingenciamento de despesas, limitei muitos gastos. Nós temos uma comissão de controle de gastos, nós temos uma comissão de boas práticas para ampliação de receitas, a comissão que é fazendo mais com menos. Então, gastos e receitas e, ao mesmo tempo, nós definimos a repactuação com os prestadores de serviço em termos de redução de contratos em 10% e o corte de despesas totais em 25%. Isso significa que nós, que já estávamos, né, fazendo muita economia desde 2013, quando mudou a regra da questão dos precatórios e nós saímos de praticamente 1.800.000 para 3.300.000 e esse ano 6,5 milhões de reais de pagamentos de precatórios, sentimos mais, porque nós já não temos muito do que cortar, nós já estamos no nosso mais do que limite. Né?
mas mesmo assim nós temos encontrado uma série de alternativas e oportunidades. Quando nós chegamos, você falou, e aí, como é que você está enfrentando a crise? A crise a gente enfrenta com coragem, com criatividade, Claro. né? Sabemos que não é fácil. Quem sente isso, primeiro, é a população que está vivendo no município, e nós somos hoje demandados em tudo, né? Na segurança, na saúde, na educação, em todas as áreas. E a infraestrutura é o primeiro sinal que cai. É infraestrutura, é zeladoria da cidade, porque você vai gastar o dinheiro, você vai priorizar na saúde, na educação, Evidente. nas outras políticas públicas, né, também com restrições, e isso hoje nós estamos sentindo, porque paralisaram os repasses tanto federais do PAC, quanto repasses do Estado, do próprio DAD, que está bem atrasado, que é o nosso maior e principal recurso repassado pelo governo do Estado para investimentos. Né, para investimento. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, E a crise, Rodolfo? Bom dia, Chico. Bom dia, prefeita. Bom dia, Cris. Bom dia, telespectador. Chico, na verdade, existem várias formas de se analisar aí os impactos da crise sobre os municípios brasileiros, sobre os estados brasileiros. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, dependendo do perfil da arrecadação. Há municípios que dependem essencialmente do FPM, esses vão enfrentar uma crise ainda mais acentuada, um pouco diferente da Baixada, não que a crise não tenha chegado aqui. Então, você pode comparar o primeiro quadrimestre desse ano com o primeiro quadrimestre do ano passado, o primeiro quadrimestre desse ano com o último do ano passado, você pode anualizar os dados, enfim, existem vários critérios e aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas não há dúvida que no Guarujá, como não poderia ser diferente, com todo o país, houve um impacto, sim, já observado. Eu peguei aqui os dados oficiais anualizados da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2014, Guarujá apontava 1 bilhão e 11 milhões. Tá? No primeiro quadrimestre anualizado de 2015, estava apontando 1 bilhão e 27. Então houve um avanço nominal de 1,6, mas considerando que a inflação nesse período foi 8,17, na verdade aqui no mínimo ele perdeu 80 milhões de reais nesse tipo de comparação. E aí existem alguns problemas que vão surgindo decorrentes até do fato dos prefeitos, honrando aí junto com os servidores a recomposição salarial, o cobertor começa a ficar curto. Porque você veja, enquanto a receita corrente líquida aqui nesse tipo de comparação cresceu nominalmente 16 milhões, a folha de pagamento no mesmo período cresceu 42 milhões e meio. Né? Então, só aqui nesse quesito você tem uma diferença de 26 milhões de reais. O que fez com que o gasto com o pessoal, que no ano passado, no primeiro quadrimestre da Prefeitura, era de 41,5% da receita corrente líquida, foi para 44,9%. Graças a Deus a prefeita ainda não está muito próximo daquele limite de 51%. Porque esse vai ser um problema que os prefeitos vão enfrentar. Quem estava muito justo com a folha de pagamento em relação à receita corrente batendo no limite, né? Tende a superar esse limite e depois ter problemas com o Tribunal de Contas por algo que não está afeto à sua gestão propriamente dita. De modo que eu acho que as prefeituras vão ter, sim, que se adequar. Mas aproveitando até o gancho que a prefeita nos deu a oportunidade, eu fiz a semana passada, a última vez que eu participei do programa, eu fiz uma crítica. Eu sei que o PSDB não gosta muito de críticas, quando a gente faz e dirige ao governo do Estado, mas com relação a esse contingenciamento do governador na verba Haddad, esse contingenciamento de 25% que ele aplicou de uma forma geral, praticamente em todo o seu governo. Porque o governo insiste em encarar a verba Haddad, prefeita, como uma transferência voluntária. Certo? Está absolutamente claro que é uma transferência constitucional. Claro. Uma transferência constitucional não pode ser contingenciada. E o governador, que nunca, diga-se de passagem, nesses 20 anos, tá, o PSDB no governo, nunca repassou com regularidade a verba Haddad. E agora, na crise, foi contingenciar exatamente a verba Haddad, que é extremamente importante para as cidades, como a senhora falou. Né? Prefeita, não dá para espernear, juntar aí a Precesp, a Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional da qual a senhora faz
parte, mas no caso mais a Precesp, que é o que reúne as instâncias, e falar para o governador que não dá para contingenciar essa verba? Bom, primeiro eu queria até acrescentar um pouquinho mais a sua fala. Pela Frente Nacional de Prefeitos, eu acompanho as prefeituras de todo o país na situação que cada um está, né? Questão de precatórios, a questão das finanças públicas, os projetos de lei de interesse dos municípios que estão tramitando no Congresso e que ajudariam a ampliar as nossas receitas. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto que, de fato, os municípios pequenininhos, aqueles que se emanciparam sem autonomia financeira, hoje estão quebrados, já estão sem pagamento de salários, estão numa condição muito pior. Nós, o Guarujá, de modo particular, nós fizemos ajustes no primeiro mandato, fizemos o programa Fazendo Mais com Menos, que permitiu que a gente colocasse a cidade economicamente nos trilhos. Se não fosse isso, eu diria que nós estaríamos numa condição tão igual ou pior, porque nós estamos, sim, com atrasos de pagamentos de vários fornecedores, porque à medida que você gasta mais do que você arrecada, que foi o caso do mês de abril, ficaram faltando para fechar a conta 19 milhões. E cada mês está ficando um pouco para fechar a conta. E você tem que escolher quem que eu pago, quem que eu não pago. Porque você não pode deixar a máquina parar. Sem contar que com a crise, com o aumento dos derivados de petróleo, por exemplo, fornecedor de combustível. Nós tivemos fornecedor com contrato assinado de fornecimento por 1 ano, ganho em licitação, não quis mais fornecer gasolina. Você não pode comprar gasolina no primeiro posto, você tem que licitar, é a regra pública. E numa emergência, nós gastamos todo nosso consumo de álcool, usamos os carros flex, só para vocês terem um exemplo. A luta que é cotidiana você administrar, né, num período de crise difícil. As pessoas querem recomposição dos seus contratos, mas você participou de uma licitação. A regra foi aquela. É claro, você tem que garantir esse preço durante um período. E nós tivemos uma luta grande, seja nos combustíveis, no tapa-buracos, né? Nós temos um contrato de tapa-buracos. A empresa alegou também que os derivados estão caros e, portanto, abriu mão do contrato depois, já no limite, na assinatura. Então, você passa por algumas situações difíceis, mesmo controlando, mesmo, né, fazendo a gestão. Independente disso, nós criamos um grupo para encontrar alternativas. O que nós podemos fazer para reduzir mais ainda a nossa despesa, fazer o dinheiro render um pouquinho para a gente poder honrar nossas dívidas? E aí nós criamos, eu mandei ontem para a Câmara, ou melhor, hoje cedo para a Câmara, o nosso projeto de lei de um novo refis para ampliar a receita aí para quem ainda não está em dia com seus tributos. Nós também tivemos uma grande queda de IPTU, queda de exportação, então de ISS, e nós estamos trabalhando ações para alavancar receitas. E encontramos oportunidades, discutindo taxa de impulso telefônico, redução de água, de luz, coisas que já fazíamos e que estamos tendo que fazer muito mais. E alternativas para estimular o contribuinte a pagar, mesmo numa crise, as pessoas poderem estar em dia com seus tributos. Qual é a expectativa do governo, prefeita, de arrecadação com essa anistia que a senhora vai conceder? Então, nossa expectativa é pelo menos chegar a 30 milhões, 40 milhões minimamente. Sim. Né? Nós conseguimos um pouco mais de 120 milhões o ano passado, né? Ano retrasado para o ano passado, e agora nós esperamos um pouco mais. É que nós conseguimos ter uma boa adesão no último refis. Então agora nós estamos privilegiando as pequenas dívidas, porque os grandes devedores quitaram suas dívidas num primeiro momento. Então para nós foi bom. O refis, depois de quase 7 anos, né, 6 anos e pouco, nós não tínhamos uma massa de dados que a gente considerasse confiável, fomos atualizando e com isso a gente conseguiu uma boa ação em 2014
13 para 14, com o nosso precatório elevado, foi o que salvou o nosso fechamento de contas em 13 e deu uma equilibrada para 14, porque 2013 foi um ano difícil, muito difícil, e este ano está muito mais do que 2013. Rodolfo. Bom, primeiro eu queria fazer uma observação com relação às incoerências da administração pública, principalmente relacionadas ao judiciário. A pressão que se fez aí, o que vem se fazendo em estados e municípios com relação aos precatórios, por mais justa que ela seja, porque a Constituição de 88 dizia, sim, deu aquele primeiro prazo de 8 anos para ser, sim, pago, depois deram mais 10 anos e não foi pago, por mais justos que sejam as reivindicações, as pressões da OAB e tal, não há para se tornar, desvincular, por exemplo, os municípios, ao mesmo tempo em que eles têm, certo, um volume elevado de precatórios a pagar, eles têm, aqui na Baixada Santista nós temos, entre os 9 municípios da Baixada, mais de 5 bilhões de reais, Chico, 5 bilhões, eu repito, inscritos em dívida ativa, certo? E há uma morosidade enorme da Justiça, certo, para dar celeridade na execução desses processos. Então, se a Justiça quer que a Prefeitura honre de um lado, ela podia ajudar de um outro. No sentido de cobrar. Certo? Ou o governo federal criar um mecanismo aí de securitização desses créditos de dívida ativa para que os municípios pudessem ter um aporte de recursos e fazer frente aí a essas exigências de precatório. Mas eu queria voltar a insistir, prefeita, porque a senhora fez algumas explicações e acabou de esquecendo de me responder objetivamente com relação ao governador. Não há como os prefeitos pressionarem o governador com relação a esse contingenciamento. Verbadade. Porque a verbadade, além, na Baixada Santista, ela representa hoje, entre os municípios, 120 milhões neste atual exercício, tá? E haja vista que, para o exercício seguinte, com a mudança da lei, a região da Baixada Santista perde 14 milhões e meio com a verbadade aí na mudança das regras. Então, já fizeram cortesia com o chapéu alheio, certo, para o ano que vem. Esse ano não dá para eles honrarem? Então, nós cobramos do governador de modo pessoal, né? Cada um de nós tivemos oportunidade, depois pela Precesp, e encontros com o secretário estadual de turismo. Como você mesmo colocou, houve uma mudança na legislação do DAD. O DAD é um recurso constitucional. Algumas instâncias ampliou-se o número de municípios com acesso e isso está saindo do nosso recurso. No caso do Guarujá, são quase 8 milhões de reais que estão contingenciados, 8 milhões que nós vamos preparar projetos confiando na possibilidade da liberação ao final. É uma decisão do governador, ele sabe onde as finanças do Estado estão apertando, como nós, municípios, sabemos onde nossos recursos, né, estão apertando. E, portanto, é um momento de compreensão, tanto do governo do Estado quanto dos municípios, em que pesam entender que é o nosso direito e que esse direito não poderia ser desta maneira retirado, porque é o que faz com que os municípios avancem nos seus investimentos. Por exemplo, hoje no Guarujá, nós estamos usando recursos do Estado para continuar a reforma e a readequação da Ademar de Barros, das ruas do entorno do estádio municipal, que estão praticamente quase concluídas. Nós estamos usando recursos do DAD para a abertura de ruas na Astúrias. Fizemos várias obras de melhoria da infraestrutura turística na região ali da Las Palmas, da Astúrias. Estamos na região da Enseada, tanto na Veraneio quanto na Bandeirantes. Estamos trabalhando na Oswaldo Cruz, em Vicente de Carvalho, no acesso ao aeroporto, nas calçadas da Joana de Menezes Faro, uma vez que eu já fiz com o DAD a rua Joana de Menezes Faro, e estamos também fazendo a Mário Dage. Então, quer dizer, há uma série de obras importantes acontecendo com recursos do DAD e outras que nós precisamos fazer acontecer para a melhoria da qualidade e da infraestrutura da nossa cidade, uma vez que é uma cidade turística que precisa desses investimentos. E para este ano do DAD está previsto, nesses quase 18 milhões que nós poderemos usar,
menos os 8 milhões contingenciados, o Plano Municipal de Turismo, que é um planejamento para os próximos 10 anos do turismo do município, a curto, médio e longo prazo, indicações de vocação e potencialidades, as obras da Avenida Rafael Vicello, ali na Vila Zilda, Vila Edna, que é sentido Enseada. Então, é uma obra importante para aquela comunidade de infraestrutura turística. Nós estamos prevendo a conclusão da Praça Horácio Laffer e intervenções na Orla da Pitangueiras. Então, há uma série de oportunidades que os recursos do DAD trazem ao município turístico como o nosso, obras ali na região do Pier do Perequê, intervenções na praia e nos bairros do distrito de Vicente de Carvalho, na região comercial, ali próximo a Tiago Ferreira e as ruas adjacentes. Então, para nós, é um recurso muito importante. É um recurso que tem feito a diferença, assim como os recursos que temos conquistado do governo federal. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma emenda do Beto Mansur que já permitiu que eu pavimentasse, fizesse drenagem, guias e sarjetas em 80 ruas do Paicará. Né? E até agora ainda a gente não teve liberado R$1 pelo Ministério das Cidades. Então a gente está conversando com o ministro Kassab, assim como estamos conversando com o secretário de Turismo do Estado, no sentido de que essas obras que são estratégicas para o município, de recursos que já foram liberados, não sejam paralisados. E no caso do DAD, que a gente tenha garantia que ao final do ano, de fato, nós tenhamos de volta aquilo que é nosso de direito. Prefeita, peço sua licença, Rodolfo, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 2 de junho, e hoje recebendo com muito prazer a prefeita do município de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, que é consultor econômico, como comentarista do programa de hoje. Prefeita, falávamos no bloco anterior sobre a crise, o contingenciamento, enfim. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o setor mais atingido pelo corte profundo no orçamento federal foi exatamente o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Ministério das Cidades, enfim. E a região fez um esforço enorme para ser inserida nas verbas do PAC. Estão anunciadas, estão apregoadas, cantadas em verso e prosa pela presidente Dilma. No entanto, não saiu R$1 ainda desse Programa de Aceleração do Crescimento, prefeito, para as obras importantíssimas, obras de infraestrutura aqui da nossa região, estratégicas para o próprio país. A senhora acredita, está otimista em relação à liberação de verbas do PAC por parte do governo federal? Olha, Chico e telespectadores, eu tenho que estar otimista, porque se a gente perde o otimismo, a gente perde a capacidade de cobrança, de luta e de buscar.
Nós temos obras acontecendo a pleno vapor do PAC 1, do PAC 2 na nossa cidade. Basta ir lá na região da Enseada, na barreira com Cantagalo, e ver a quantidade de moradias que já foram levantadas, e serão 1.180 moradias. Nós estamos com 2 frentes de trabalho no PAC da Habitação, no PAC 2, que eu conquistei em 2010 e que efetivamente do ano passado para cá é que começaram as obras de infraestrutura. Nós estamos aguardando repasses. O governo federal teve aprovado o orçamento final de março. Nós estamos aí com os contingenciamentos e estamos fazendo gestão política através dos nossos deputados, dos ministros que conhecemos, da própria vice-presidência, para que as obras estratégicas da Baixada Santista, das nossas cidades, não sofram nesse processo de contingenciamento. É o que todos esperamos, né? É o que nós esperamos. Como é que eu posso sofrer contingenciamento numa obra que está em execução? Então, é isso que nós estamos colocando. Então, não é possível. Então, nós estamos realizando obras importantes, seja na área da habitação, na área de infraestrutura turística, isso tem que ter aporte financeiro. Ao mesmo tempo, nós temos o PAC que nós somos selecionados. Cada cidade teve a sua seleção no PAC Mobilidade, no PAC Infraestrutura, e nós também esperamos que não se contingencie aquilo que é para a estruturação da Baixada Santista e de acesso ao porto. A perimetral no Guarujá é algo que eu venho cobrando insistentemente do ministro dos Portos. Já encaminhei isso diretamente ao gabinete da presidência e da vice-presidência, porque são obras de infraestrutura para acesso das cargas à região portuária. E Guarujá tem uma contribuição importante, assim como a cidade de Santos com a sua perimetral. Então, nós esperamos a complementação. São obras fundamentais para o país. São obras que eu diria imprescindíveis, uma vez que, se nós não a tivermos, nós teremos um colapso dentro de pouco tempo, novamente, como aconteceu em anos atrás. Então, eu sempre sou otimista. As pessoas nunca vão me ver num espírito derrotista. Não é da minha natureza. Eu entendo que, e é o que eu estimulo a minha equipe, é na crise que a gente tem que ter criatividade, buscar forças, energia e fé. E oportunidades, né? A crise oferece oportunidades também. O que se espera é que a mãe do PAC, né, não esqueça dos seus filhos, né? Seus filhos diletos, né, Rodolfo Amaral? Bom, Chico, eu também sou uma pessoa de fé. Aliás, fé está definida em Hebreus, os cristãos, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Mas tem algumas coisas que a gente não entende. A prefeita agora acabou de comentar aí a questão da perimetral. Virou uma novela a perimetral. Tá? Não só da margem direita, como da margem esquerda. Eu não gosto mais de falar margem esquerda. Isso me deixou eu estou profundamente indignado com o CODESP, com o Secretaria dos Portos. Nada de margem esquerda. Mas, só para se ter uma ideia, saiu anteontem no Diário Oficial, tá, da União, que eu acompanho todos os dias por dever de ofício, e saiu ontem no site, tá? Quem quiser consultar o site, entra no Google, põe DEST, é Departamento das Estatais. Saiu o balanço do primeiro quadrimestre dos investimentos das estatais. Mais uma vez, aí o pessoal me vê na televisão falando isso, acha que o Rodolfo pega no pé desse pessoal. Mas não é verdade. Mais uma vez, primeiro quadrimestre seria razoável que os órgãos públicos tivessem executado aí, certo, 1/3 do orçamento, né? A Secretaria dos Portos está lá, executou no primeiro quadrimestre 9,2% do que estava no seu orçamento. Tá? Então, não dá. Tá? E essa tem sido a média da Secretaria dos Portos. A coisa mais vergonhosa que tem, certo, na administração pública federal é o orçamento da Secretaria dos Portos. Primeiro que representa 0,35% do total das estatais. Quer dizer, menos de 0,5%. Né? E menos desse 0,5%, eles ainda executam 9%. Então, realmente, é pegar o chapéu. O ministro dos Portos, certo? Que vai ficar aí só até abril, mas ele é candidato a prefeito, mas ele vai ficar só até abril, então devia ser mais ágil. Mas eu queria até aproveitar o gancho, prefeita, já que nós falamos aqui de margem esquerda,
E perguntar o seguinte, eu não tenho visto, embora conheça a participação decisiva da Prefeitura do Guarujá, nesse aspecto do Porto do Guarujá, nessa luta do Porto do Guarujá, desde o início, cedendo o fiscal da Prefeitura para compor aquela equipe, eu acompanhei, aliás, um fiscal muito eficiente, que é o William. Mas me parece que a CODESP, ela criou um hábito de tratar os municípios como se fossem subalternos a ela. Certo? Aquele tipo de coisa, ela esquece que ela é um mero contribuinte, que a autoridade tributária é o município, a autoridade fiscal é o município. Né? E aquele trabalho do Porto de Guarujá foi feito em outubro de 2013, faz 18 meses que a CODESP está tentando achar, e ainda tem a declaração infeliz do delegado adjunto da Receita Federal, que deixa de cumprir a Instrução Normativa 1470 e diz assim, na entrevista no Jornal Tribuna na semana passada, não, que essa instrução normativa é muito ampla. Não é não, viu, delegado adjunto. Ela só tem 4 artigos e só um idiota, certo, não consegue entender o que diz o artigo 3º. A gente tem que ser muito objetivo. Se o delegado da Receita Federal em Santos não exigir o CNPJ da CODESP, estará prevaricando no exercício da função pública. Eu estou falando aqui, eu quero que ele me processe. Tá? Mas a gente tem que ir com afinco, porque a CODESP, mais uma vez, está relutando em admitir que existe um porto em Guarujá. Qual é, prefeita? Como é que está essa negociação, Prefeitura, CODESP? Qual é a postura da Prefeitura nesse sentido? Como é que a senhora pretende agir? A postura da Prefeitura tem sido firme, como sempre, no sentido de cobrar aquilo que é de direito em termos de tributos. Você mesmo colocou que a Prefeitura cedeu funcionários para que você pudesse, junto com os vereadores, realizar estudos, e nós temos uma comissão de ampliação de receitas que está analisando oportunidades que ainda não tenham sido garantidas e trabalhando com a Prefeitura de Santos no sentido da divisão do ISS naquilo que é competência das 2 cidades, uma vez que alguns recolhimentos eram feitos anteriormente somente à cidade de Santos. Então, a Prefeitura tem sido muito firme na sua postura. Nós temos tratado de qualquer tipo de motivação para alavancar receitas com a prioridade que é necessária. Agora, eu até hoje não recebi oficialmente seus estudos. Se você quer saber, na Prefeitura. Já cobrei a Câmara, porque eu recebi um resumo do que você colocou. Entendo que tenha pertinência a algumas coisas e eu gostaria de ter acesso ao estudo aprofundado. Nem mesmo o meu fiscal, o William, teve acesso à conclusão final desse trabalho. Então, minha fiscalização está trabalhando com base na sua expertise e experiência, tem acompanhado essa discussão também entre o Legislativo e a CODESP na imprensa e naquilo que é da nossa responsabilidade nós temos agido. A Prefeitura, eu estive aqui junto com o Chico num programa recente com o secretário de Portos do município de Santos e cobrei dele uma postura da Prefeitura de Santos também, vamos deixar claro isso, porque a essência da discussão desse estudo está no direito de ambas as prefeituras, Santos e Guarujá, participar do sistema Porto Sem Papel. Aliás, isso está assegurado, certo, no artigo 199 do Código Tributário Nacional. Isso está na lei, eu não estou inventando a lei. Certo? E o secretário de Portos aqui de Santos disse o seguinte: olha, Rodolfo, disse para mim, disse para o telespectador, nós temos tentado, mas a CODESP reluta em deixar a gente ter acesso. Ora, meu Deus, eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos. Tivesse o Porto Sem Papel naquela ocasião e a CODESP negasse isso, eu cancelava o registro da CODESP. A gente não pode ficar, o município não pode ficar sujeito a uma empresa de economia mista, que o artigo 173 da Constituição é claro. Ela se equipara a qualquer empresa privada, inclusive nas obrigações civis, comerciais e tributárias. Então, não dá para exigir, pelo menos isso, prefeita, que
entre amanhã no Porto Sem Papel. Não é que a Codesp abra isso, ela tem obrigação de fazê-lo. Na realidade, Rodolfo, eu tenho sido muito incisiva com a Codesp, vocês têm acompanhado desde as situações que tivemos com a questão dos caminhões. Nós criamos o gabinete de gestão de crise, o gabinete se mantém até hoje. Exigimos uma série de medidas, inclusive para disciplinar a questão dentro do município. Nós temos melhorado bastante essa relação. A questão do Porto Sem Papel, e eu posso dizer porque participei muito próximo disso, nós tivemos no Comitê de Competitividade da presidente Dilma, onde o Dr. Gerdau foi incumbido de estar à frente dos portos eficientes, de um programa que vem sendo desenvolvido para reduzir os tempos, fazer os desembaraços, uma vez que nós ainda temos pouca competitividade comparados a outros portos internacionais. Então, eu posso dizer a você que nós temos tido sempre muito acesso às informações que nós temos procurado. Quando não temos, nós vamos atrás, porque eu não aceito não como desculpa. Até porque nos interessa, como uma cidade portuária, ter acesso aos indicadores e dados da minha cidade. Então, para mim, não é uma resposta adequada. Se o meu servidor disser que não está tendo acesso, nós temos Receita Federal, nós estamos no sistema, até porque o ente municipal faz parte do sistema do Porto Ágil. Então, esta é a minha resposta para isso. Se há alguma ausência de informação, minha equipe tem que buscar. É direito e nós vamos ter acesso, ponto final. E se não temos, vamos a quem de direito. Muito bem, prefeita, peço sua licença. Rodolfo, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho, abre as possibilidades para você avançar. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Enem 2015. Seu caminho está aberto. As inscrições também. Não perca o prazo. A construção do seu futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Educadora. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 2 de junho, recebendo hoje com muito prazer a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, do PMDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Prefeito, já estamos no último bloco, passa rápido, e eu queria tocar num assunto, que é um assunto que diz respeito a toda a região, não apenas ao Guarujá, da maior importância, que é o aeroporto do Guarujá. Prefeita, a senhora entrega o aeroporto ainda no seu mandato? Olha, nós estamos dentro do cronograma que eu venho falando aqui, né? Até por enquanto, nós estamos dentro dos cronogramas. Nosso objetivo é no segundo semestre já termos aí uma condição de poder estar saindo com processo licitatório. Tivemos aprovado todos os nossos estudos e editais pela SAC. Estamos aguardando a publicação desse documento para que eu possa entrar no órgão ambiental. O nosso objetivo é finalizar 2016 com o aeroporto operando, com algum tipo de operação mínima, mas operando.
Até 2016. Portanto, que até a minha saída. Termina o mandato entregando o aeroporto. A gente lutou tanto para depois não cortar a fita, né? Não dá. Então, a gente tem trabalhado focado, o aeroporto para nós é estratégico, é fundamental, vai gerar uma grande oportunidade de trabalho, de emprego, de mão de obra em todas as áreas, seja na área de serviços, nas áreas técnicas, profissionais. Nós teremos uma grande oportunidade de melhorar para a nossa região o acesso ao transporte aeroportuário. As obras mínimas implicam em grande aporte de recursos, prefeita, nesse período de crise ou não? Não, o aporte de recursos, até porque nós estamos trabalhando na elaboração de um aeroporto modular. Primeira intervenção é a pista, melhorar a condição da pista, e a própria estrutura da Força Aérea permite que nós façamos uma ação provisória de voos, mesmo em processo de construção do aeroporto. Então, isso é possível. A Força Aérea tem sido uma grande parceira da Prefeitura do Guarujá, a SAC, os órgãos estaduais. Então, nós estamos dialogando bem. Tivemos na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a secretária esteve no Guarujá na Semana da Mata Atlântica, e há uma conjunção de esforços entre o governo do Estado de São Paulo, o governo do município do Guarujá e o governo federal nesse sentido. Amara. Rodolfo. Bom, Chico, eu vou provocar a prefeita agora sobre um assunto extremamente delicado, que é a área da saúde, porque eu fiquei perplexo, para não dizer indignado, a semana passada com uma participação do nosso ilustre secretário de Saúde do Estado de São Paulo no programa Roda Viva. Davi Wipe. Onde o Davi Wipe passou para a opinião pública mais ou menos aquela ideia, porque aliás estão tentando carimbar isso, que o governo federal e o governo do estado, eles dão dinheiro para os municípios. O problema da saúde é gestão, certo? E aí coloca nas costas dos prefeitos, certo? Aí a responsabilidade, como se todos os prefeitos fossem incompetentes e só eles fossem os iluminados. Prefeito, eu concluí recentemente um estudo dos últimos 5 anos, em âmbito federal, depois trouxe para a Baixada Santista, para as 5 regiões metropolitanas do estado e para o estado de São Paulo, e que mostra com absoluta clareza que dos 19 bilhões que o governo do estado de São Paulo destina para a saúde, 74% desses recursos, anos seguidos, não é um exercício só, ficam concentrados na região metropolitana de São Paulo, que por sua vez tem 47% da população apenas. A Baixada Santista tem 4% da população, fica com 1,5%. E a região de Campinas, por exemplo, que tem 6%, quase 7% da população, fica com 2%. Certo? E tudo acontece só na região metropolitana de São Paulo. Parece que o governador é governador, certo, da região metropolitana de São Paulo. Não dá para, na verdade, cobrar dessas autoridades, trazer o secretário Davi Wipe, que já foi uma espécie de gerente aqui da saúde regional, que ele desminta essas informações, porque vamos deixar claro, elas são extraídas da execução orçamentária do governo do estado de São Paulo, certo? Então são fatos, porque não dá para chegar e colocar apenas 12 milhões no convênio lá no Santo Amaro e achar que fez a obrigação. Ou vir aqui anunciar, porque ele teve recentemente em Santos e reduziu o convênio que tinha com a Santa Casa. Quer dizer, o Estado que deixa de investir pelo menos 500 milhões a menos do que deveria colocar na nossa região, ainda vem para cortar verba. Quer dizer, como é que os prefeitos podem, certo, já dentro dessa nova concepção aí do CONDESB, de convocar aí secretário, não dá para apertar o secretário e falar, bom, mostra os números, abre a caixa preta. Até porque ele parece ser um conhecedor da situação na região, particularmente agora já. Com certeza. Eu tenho uma grande amizade com o Davi Wipe. Ele iniciou um trabalho antes de estar secretário com as prefeituras da região, inclusive eu estava presidente do CONDESB, de articulação, de ser o interlocutor para facilitar e entender as necessidades da região. De fato, você coloca pontos que são verdadeiros, né? A questão das responsabilidades de Estado e União, em muitas coisas o município fica absolutamente sozinho, né? Só com recurso federal e municipal. Isso nós já falamos com o Davi Wipe, que há necessidade de que o Estado
repasse um pouco mais e complemente algumas políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. A questão do SAMU. Todo mundo tem urgência e emergência na sua cidade. Hoje, só quem paga a conta do SAMU é a Prefeitura e o governo federal. A parte do governo do estado não acontece. Nós cobramos isso várias vezes, não estou falando nada que nós já não tenhamos discutido. O que o estado coloca, a Secretaria de Saúde? Nós já temos o nosso transporte regional, mas isto não atende, porque o nosso município, cada município acaba fazendo e despendendo sozinho. Nós temos necessidades de novos leitos de UTI, novos leitos para as internações. Quando a gente, por exemplo, o meu hospital conveniado é o Santo Amaro. Eu compro os serviços de leitos de internação para homens, mulheres, crianças, os investimentos quem tem feito é a prefeitura, com recursos da prefeitura, recursos daquilo que nós faturamos dos procedimentos pelo SUS. Nós tínhamos a previsão de construir mais 40 leitos de UTI, fora o que o Santo Amaro já tem, com recursos do Estado. Esses recursos não chegaram. Hoje o Estado usa as nossas vagas e tentou agora na regulação que nós conseguimos trazer de volta para a região, que era um outro problema, se eu depender de uma vaga no CROSS, né, no sistema de referência estadual, para eu poder internar uma pessoa do Guarujá, que está lá na UPA rodoviária, esperando internação, eu às vezes posso levar até 15 dias para ter uma vaga. Se eu não tivesse o Santo Amaro pagando com a nossa regulação, eu teria hoje uma grande quantidade de pessoas internadas no pronto-socorro. Então, quando nós engargalamos lá no Santo Amaro, quando o Santo Amaro não roda, como a gente fala, né, em termos de altas, nós ficamos com uma grande confusão na nossa UPA rodoviária. Então, eu entendo, sim, que esse diálogo ele tem que ampliar e nós temos que ter compartilhadas responsabilidades. Que há problemas de gestão no município, no estado e nos equipamentos federais. Né? A questão da gestão é um processo continuado, permanente de formação. Há muitos profissionais descomprometidos, mas há muitos profissionais bons e responsáveis. Mas não pode se jogar a culpa somente no município, que hoje está gastando mais de 22%. Eu conheço municípios, dependendo da sua característica, que está gastando quase 30% em saúde. É que nós tivemos que cortar muito dos investimentos. Por exemplo, eu deveria ter um número maior de equipes de saúde da família, não posso ter porque não tenho orçamento para ter. Se nós tivéssemos complementação de recursos com apoio estadual, além do federal, eu tenho certeza que a saúde melhoraria muito. Então, eu entendo que o Estado tem que aportar um pouco mais de recursos na área da saúde, sim, e não é somente criar referência ou criar um programa para a gente estar assumindo o programa. Porque também é fácil, se cria programa, isso a gente tem discutido tanto com o governo federal quanto com o Estado, criar programa é fácil, para nós cuidarmos. Depois isso passa a ser nossa responsabilidade exclusiva e o custeio disso e a manutenção disso. Então, eu entendo que nós temos que discutir, sim, a partilha dos recursos, melhorar a distribuição para a Baixada Santista. Nós somos uma região metropolitana, recebemos no final de semana e ao longo da semana muitos turistas. O que nós recebemos para complementar medicamento no final do ano, R$100 mil, R$150 mil, não dá para fazer nada. Não dá para aspirina. Chico, e o teto MAC de Santos, o teto de média de alta complexidade de Santos, o ano passado foi de 114 bilhões. O do Guarujá foi de 46. Aí Santos diz que depois o Guarujá manda o paciente para cá, mas tem que mandar mesmo. Como é que a gente diante dessa realidade. Né? Prefeita, nós já estamos no limite do programa e fica aí a sugestão para que o Condesb convide na próxima reunião o secretário de Saúde, Davi Ui, para discutir essa questão fundamental, o maior patrimônio de todos nós, que é a questão da saúde. E assim, prefeita, chegamos ao final, teríamos mais a conversar, mas a senhora sabe, somos limitados pelo tempo. Chegamos ao fim. Muito obrigado, prefeita. Obrigada, Chico. Obrigada, Rodolfo. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, Rodolfo Amaral, pela presença mais uma vez. Obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.